Olá, Cacai, tudo bem? Olá, querida, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, Miguel, oi, Henrique, alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Yara, deixa eu fazer então uma pergunta para o Cacai. Cacai, a pergunta é sobre o julgamento do Bolsonaro, né? O STF aceitou a denúncia, Bolsonaro e esse grupo 1, né? Ele agora tornaram-se réus. Eu queria saber a sua opinião sobre o significado político e jurídico, né, para o Brasil. Como é que você viu esse julgamento? Qual é a sua opinião sobre isso? Miguel, eu estou acompanhando esse caso desde o início, né? Tenho escrito muito sobre isso antes da denúncia, cobrando que viesse a denúncia com rapidez, dizendo que o tempo era contrário à democracia, à estabilidade democrática, e acabou até teve uma resposta do doutor Andrei, numa crítica da demora, que eu achei bastante interessante, do diretor da Polícia Federal. Ele disse, olha, o tempo da investigação não é o tempo da expectativa do cidadão, muitas vezes. E quando eu fui ler o relatório da Polícia Federal, 800 e tantas páginas, depois a denúncia com 270 páginas, eu entendi mais por que demorou, porque foi feito um trabalho extremamente técnico, extremamente bem feito, onde se comprovou que a estratégia do Bolsonaro e do seu grupo era realmente de tentar um golpe, e uma das estratégias era desmoralizar o Poder Judiciário, né? É o que eu digo sempre. A gente tinha um governo fascista, tinha um Congresso cooptado, um Congresso omisso, e o Poder Judiciário, por incrível que pareça, foi o poder que meteu o pé na porta e impediu que tivesse o golpe. Para isso, a investigação foi extremamente técnica. Eu acho que está amplamente comprovado, tanto é que quando saiu a denúncia que eu li, eu fiz um artigo e participei de debates dizendo o seguinte, olha, até março essa denúncia vai estar recebida, enquanto os meus colegas falavam, não, isso vai demorar 1 ano e meio para ser recebida. Eu falei, não, até março, por quê? Porque todas as preliminares, Miguel, todas, tirando uma, que é a questão da delação, todas já tinham sido decididas pelo Supremo. O julgamento tem que ser na turma, porque em 18 de dezembro de 2023 houve uma mudança regimental, diz que os processos originários criminais tinham que ser nas turmas. Eu sou favorável que fosse do plenário, mas não adianta a minha opinião. Tem uma determinação, o regimento supremo tem força de lei. Existiram vários julgamentos, todos os processos que iniciaram após 18 de dezembro de 2023, quando houve a mudança regimental. Todos foram julgados pela turma. Não tinha nenhum sentido mudar. Depois a questão do Supremo, absolutamente estabelecida, que a jurisprudência era o Supremo. Então, a única questão que não tinha sido decidida nos demais processos, porque não tinha relação com o processo, era a questão da delação do Cid, do Mauro Cid. E aí tem uma questão que eu até escrevi sobre isso essa semana, que as pessoas têm que se atentar. A delação do Mauro Cid, tudo foi recebido, foi por unanimidade o recebimento da denúncia. Ou seja, naquela quarta-feira passada, o Bolsonaro e os seus cúmplices se tornaram réus. Agora começa a instrução criminal. A única coisa que teve que debateram, que houve uma certa divergência, mas que ainda assim foi recebido, é se iam discutir a questão da delação do Mauro Cid ao final, quando do julgamento. Eu quero que vocês que não têm informação jurídica, eu conheço o processo, até onde pude analisar. Se a delação do Cid, eu acho que ela não será anulada, mas se a delação do Cid for anulada, não há nenhum prejuízo para, por exemplo, a condenação do Bolsonaro. Existem provas absolutamente contundentes. Foi feita uma investigação bem feita, você tem outros depoimentos, você tem vários depoimentos, você tem documentos que foram conseguidos em busca e apreensão, você tem vídeos que eles fizeram prova contra eles mesmos, aquele famoso vídeo de uma reunião ministerial onde o presidente da República ouve do general Heleno, o general Heleno dizendo, não, ele não fala a palavra golpe, mas todo o sentido é isso. Nós temos que agir agora, antes das eleições, porque senão depois fica mais difícil. Ou seja, as provas são absolutamente contundentes. Como a materialidade está posta, já tem 400 e tantas pessoas condenadas, além disso, há nesse momento do recebimento, bastava ter indícios de autoria, mas a autoria está comprovada. Eu até brinco o seguinte, a única forma que o Bolsonaro poderia ter alguma chance é se a defesa partisse para dizer que ele é inimputável, que ele não sabia o que estava acontecendo no Brasil, que até não seria muito difícil fazer essa afirmação, que ele realmente vive em outro mundo.
depois do recebimento da denúncia, primeiro que ele foi ao Supremo, é um direito dele ter ido no julgamento, mas ele não poderia nunca estar sentado ali ao lado do advogado, na frente dos ministros, escrevendo no Twitter, escrevendo mensagens, ridicularizando o Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo, é uma cinte. Eu chego a dizer que, ao que me parece, há uma certa desistência, um abandono da defesa técnica, o doutor Celso Tidade é um grande advogado, para poder fazer o confronto político, poder tentar mudar, fazer o confronto político, talvez até buscando uma prisão preventiva, para ter uma retórica diferente naquele momento. Porque, olha, as coisas estão se dando rigorosamente como eu escrevi no final do ano e no começo do ano. A denúncia já está recebida, a instrução já está se iniciando, vai ser bastante rápida essa instrução. Explico para vocês que não têm costume de acompanhar o Supremo. Agora nós vamos começar a ouvir testemunhas. As testemunhas podem ser quantas forem, 10, 15, 100, 130. Hoje os juízes, os ministros, os juízes auxiliares e ministros não ouvem mais as testemunhas. Desde o mensalão. Vai sair uma carta de ordem e os juízes federais em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, vão ouvir em 30 dias as testemunhas. Em muito pouco tempo, essa parte estará já feita, concluída. Aí você vai ter o quê? Você vai ter, evidentemente, os interrogatórios dos réus, que dura uma semana. Depois você tem aquela parte realmente das alegações finais, onde já se estará preparando para o julgamento. Esse julgamento pode se dar ainda esse semestre, respeitando o devido processo legal, respeitando a ampla defesa. Então, eu tenho a expectativa, o ministro Barroso deixa de presidir o Supremo ainda em setembro. Eu tenho a expectativa que esse processo termine ainda durante a presidência do ministro Barroso. Cacai, tudo bem? Boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre um fato que ocorreu ontem à noite. Tem a ver com o processo, naturalmente. O advogado do almirante Almir Garnier Santos, o ex-senador Demóstenes Torres, numa entrevista com a jornalista Andréa Sadi, na Globo News, aliás, foi uma declaração surpreendente. Ele foi questionado, olha, o seu cliente, ele admitiu, ele aderiu, né, ao golpe e tal, colocando as forças da Marinha à disposição e tal, imaginando que ele ia dizer que não e que não tinha golpe algum. E ele abertamente disse, não, ele não aderiu. E ela falou, mas então houve a tentativa? Ele falou, não houve, foi apresentado para ele a minuta do golpe. Há outros casos de outras pessoas que a gente viu nas defesas feitas na argumentação oral durante a sessão de terça-feira. Há várias defesas que não estão poupando o Bolsonaro. Os advogados e os réus não estão mais preocupados. Eles estão dizendo, olha, eu não tive nada com isso, mas teve sim isso aí. Essa posição dos próprios réus, dos próprios investigados, de dizer que houve, de fato, uma tentativa, que é justamente a base da teoria de defesa do Bolsonaro, dizer que não houve. O fato dos réus, né, junto com ele, começarem a admitir que houve essa tentativa, piora a situação dele e o coloca, em tese, mais perto de uma condenação? Henrique, na minha visão, a condenação do Bolsonaro ela é inexorável, não tem como não ser condenado. As provas são abundantes, das mais diversos tipos de prova, desde a delação, que deve valer até o final, até o trabalho técnico que a Polícia Federal fez de ouvir várias pessoas, a busca e apreensão que conseguiu amelhar uma série de documentos. Agora, você toca num ponto importante, Henrique. Eu vi falar desse depoimento do Demóstenes. Demóstenes foi, inclusive, meu cliente, eu que consegui ganhar o habeas corpus, que anulou todos os processos dele no Supremo Tribunal Federal. Eu não vi essa, até quero ver hoje à noite. Mas eu quero chamar a atenção por uma coisa até que eu escrevi num artigo que saiu hoje. Réus, eles não fizeram, nem eles negaram o crime. É algo incrível. Não teve um advogado que começou a sustentação oral dizendo o seguinte: estou aqui porque não houve crime, não houve tentativa de golpe. Não, ninguém disse isso. Cada um, de certa forma, você tem toda a razão, cada um tentou partir apenas para dizer o seguinte, que a materialidade, gente, ela é tão evidente, até porque tem 400 e tantos julgamentos do Supremo sobre os mesmos fatos. Claro que agora a discussão vai ser autoria. E aí é muito comum
Quando você tem um processo... Olha, eu só advogo no crime há 40 e tantos anos. Eu advoguei no Supremo para 4 presidentes da República, para dezenas de ministros, no STJ, mais de 90 governadores. Quando você tem uma denúncia que envolve vários acusados, e eles estão todos ali com uma conexão probatória e muito próximo um do outro nos mesmos fatos, dificulta muito para a defesa. Dificulta muito. Porque um acaba, de alguma forma, comprometendo ao tentar tirar o seu cliente, que é a obrigação dele. O advogado tem a obrigação de dizer o seguinte: não há aqui uma participação ativa do meu cliente, porque o que está se discutindo, repito, é a autoria. Então, o seu raciocínio tem toda a razão de ser. Eu acho que eles devem estar muito preocupados. Acho, pelo que estou acompanhando, especialmente do Bolsonaro, houve uma certa desistência, e é grave isso, uma certa desistência da defesa técnica. Repito, eu não vi ninguém falar com veemência que não ocorreu a tentativa de golpe. O Bolsonaro, como ele é meio indigente intelectual, lá na porta, ele saiu e disse assim: mas não houve golpe, se tivesse havido golpe. O crime não é golpe, se tivesse golpe, ele teria permanecido no poder, o Lula teria sido talvez morto, Rodrigo Pacheco, Alexandre. Nós, democratas, talvez não estivéssemos aqui discutindo com a liberdade que estamos discutindo. Esse não é o crime. O crime é tentativa e está absolutamente comprovado que aconteceu. Então, eu acho que nós ainda vamos ver, durante a instrução, muita gente colocando responsabilidade em cima dos outros. Acontece isso mais do que vocês pensam, porque eu sou advogado, eu acompanho os processos. E eu repito, me causou estranheza que nenhum dos advogados tenha feito uma defesa peremptória dizendo não houve crime. Ô, Cacai, desculpa, pode perguntar, Yara. Eu quero agradecer o superchat do André Luiz e trazer uma questão interessante. A PEC, que querem ressuscitar lá no Congresso, o Nicolas Ferreira, né? Sobre o fim do foro privilegiado, pode afetar esse julgamento? Ser todo mundo mandado para a primeira instância? Olha, a questão que vai ter, talvez, um embate entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal é muito ruim para a estabilidade democrática, né? Eu, para ser sincero, não acho que esse pessoal tem força nenhuma para aprovar essas medidas, que são medidas que eu diria mais, que dariam uma desestabilização no julgamento do Supremo. Eu ouvi e li, não ouvi de estava viajando, estava lá o Hugo Mota, estava lá o Alcolumbre, dizendo que não vão colocar para votar nada disso. Anistia. Então, assim, nesse momento, qual é a minha visão? Há uma certeza nas hostes bolsonaristas de que Bolsonaro será condenado. E veja bem, as penas que são altíssimas, foram altíssimas até agora, já expliquei isso aqui. Você tem 5 crimes. Os 5 crimes todos têm pena mínima. Se você tem um concurso material, podia ter sido discutido, não tem que somar a pena, o concurso é formal. Mas não foi discutido isso. As defesas não levantaram isso até onde vi. Aí, somando as penas, dá 14 anos. É um absurdo de pena. Eu concordo plenamente. Ocorre que Bolsonaro, como era o líder, o beneficiário, vai pegar 28 anos, 20 mais. Tem gente dizendo que vai pegar 35 anos. Então, é normal que agora tenha um desespero. Imagina o cliente perguntando para o advogado assim: o que você acha que vai acontecer? Você vai ser condenado. Quando que você acha que vai ser isso? É ainda esse semestre. Qual é a pena que você acha que eu vou pegar? 35 anos, 28 anos. E depois, como é que vai acontecer? Transitou em julgado, porque não tem recurso, Supremo, é como diz lá em Patos. Supremo Tribunal, você só pode recorrer para o bispo. Você não tem aonde ir. Transitou em julgado, vai perder a patente e vai para o presídio comum. Esse presídio que eles tanto desprezavam, diziam que quem estava preso, bandido bom é bandido morto. Eles vão para Papuda, eles vão para Bangu. Então é normal o desespero. Os líderes, nessa hora, ele não está. Olha, Bolsonaro não fez a defesa certa, nem política, no meu ponto de vista, em momento algum. O Lula, com toda a dignidade, respondeu um processo, dizia: eu vou provar minha inocência, não troco minha liberdade de forma alguma por nada, vou provar que sou inocente e que os meus algozes serão depois responsabilizados. Foi o que aconteceu. Provou a inocência. O Bolsonaro, o que ele quer? Ele quer anistia desde o início. Ele não é condenado ainda, agora ele é réu.
Mas ainda assim o que ele está brigando para quê? Anistia. Eu não acredito que com um país paralisado como isso, nós temos que julgar esse caso até julho mesmo, no máximo agosto e setembro, para mudar a pauta, condenar. Gente, as pessoas falam, mas se prender o Bolsonaro vai ter uma convulsão social. Que nada! Em setembro ele está no ostracismo absoluto. O que diziam, Miguel? Quantas vezes eu debati que as pessoas diziam assim, se prender um general 4 estrelas, o Brasil para. Prenderam o general Braga Neto, que era um general 4 estrelas importantíssimo, foi ministro, ia ser candidato a vice-presidente da República. Prenderam o general, ele está na cadeia desde o ano passado. Ninguém ouve falar dele. Não há nenhum tipo de convulsão social, não há nada. As pessoas querem terminar o processo, querem respeitar o Supremo. Eu penso assim, essa parte mais radical, a ultradireita, que pensa em que vai passar a anistia, não vai nem ser votado, na minha visão. Vai haver um acordo para o país ser pacificado. Ao contrário do que muitos dizem, a pacificação do país passa pelo término desse processo. E o término desse processo será a condenação e a prisão das pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Cacai, você mencionou aí a questão de apelar para o bispo, né, já que o Supremo é a última instância, mas eles têm um bispo lá deles, que é o Donald Trump, e eles estão sendo bem claros em relação a isso. O Eduardo Bolsonaro se autoexilou, queria saber o que você acha disso, com o objetivo explícito, declarado, de pressionar o judiciário brasileiro. Ele está lá, ele tem conexões, ele colocou um cara dele à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Como é que você... Qual é que os Estados Unidos, que essas pressões... Inclusive já teve deputado americano, senador provincial, estadual, né? Lá tem Senado nos Estados, já fez postagem contra o Alexandre de Moraes, já teve uns ataques. Qual é o impacto disso no judiciário brasileiro, dessas pressões vindas dos Estados Unidos sobre o processo envolvendo Bolsonaro? O impacto é nenhum. Se tiver algum tipo de impacto, é deixar as pessoas mais indignadas e julgar com maior rigor técnico. Em primeiro lugar, essas pessoas que saem do Brasil para poder se unir diz que está se unindo. Você tem que ver que essa família que foi para lá ver a posse, assistiu a posse do hall do hotel. Eles não foram convidados para entre as pessoas. Você acha que os Estados Unidos está preocupado com o Brasil nessa crise mundial que está acontecendo? Os Estados Unidos estão em convulsão. Você acha que Trump vai querer colocar um país como o Brasil, que é um país, de certa forma, importante ainda para eles, colocar algum tipo de participação no Poder Judiciário brasileiro? Isso é uma piada, no meu ponto de vista, e respeitosamente. O que eu acho que tem que ser investigado é o crime dessas pessoas que estão pedindo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Tem um senador da República que gravou um vídeo, de forma patética, ele pede a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Por favor, venha intervir. Agora você tem um deputado, ex-deputado, por enquanto, que vai lá e diz que eu tive contato na Casa Branca, não sei lá com quem na Casa Branca, mas eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma pressão em cima do Alexandre de Moraes. Isso é crime, está tipificado no Código Penal. Tem pelo menos 2 artigos que tipificam isso como crime. Mas, assim, a influência, aqui entre nós, a influência desses movimentos que estão acontecendo no julgamento é perto de zero. É perto de zero. É claro que você vai ter um deputado que vai para a porta lá. Veja bem, a manifestação de um senador americano dizendo que há excesso no Brasil, ela não vale absolutamente nada, gente. Nós temos que ter uma compreensão. O Trump, ele recentemente elogiou, até isso foi citado pela ministra Carmen Lúcia, elogiou o sistema eleitoral brasileiro, que é a base da indignação de parte dos bolsonaristas. Ainda assim, isso pode ser dito só o seguinte: olha, o nosso sistema eleitoral é o mais moderno, os Estados Unidos é um atraso absoluto, como é um atraso absoluto na questão carcerária, em muitas coisas os Estados Unidos é um atraso absoluto. No Brasil, pelo menos, você tem o SUS, você tem aqui você consegue, de certa forma, ter um acesso à saúde. Nos Estados Unidos ninguém tem acesso, não tem dinheiro. A pobreza dos Estados Unidos, eu estive recentemente lá, fiquei muito impressionado. Eu saí do hotel para dar uma corrida, o gerente do hotel falou: não corra na rua, não, porque aqui o risco é muito grande. Então, assim, eu não acho que tenha nenhuma influência, não acho que eles estão preocupados com o julgamento aqui no Brasil.
O que nós temos que ter é tranquilidade. Ah, mas acontece que vai sair a votação da anistia. Não vai sair a votação da anistia. Gente, o Lula é um craque. O Lula fez uma viagem agora, levou com ele o presidente do Senado e o ex-presidente do Senado, o presidente da Câmara e o ex-presidente da Câmara. A única manifestação que eu vi a respeito da política brasileira vinda lá de fora é assim: não há porquê, não há nenhuma hipótese de votar a questão da anistia nesse momento no Brasil. É isso que vai acontecer. O Supremo vai julgar. Eu entendo. E olha que quando eu falei que ia receber a denúncia em março, os meus colegas falaram para cá, você advoga 40 anos no Supremo, que você diz isso, foi recebida. Nós ainda estamos em março. Eu acho que dá para julgar esse caso até no máximo agosto. Sem nenhuma interferência externa. Zero. Isso aí, para falar a verdade, é aquilo chamado de jus esperneandi, entendeu? São as pessoas que estão apavoradas. E eu entendo esse desespero, gente. Você imagina o cara que estava no poder até ontem ter a certeza que em agosto vai ser julgado. Pô, veja bem, como é que funciona para você ter uma ideia, Yara e Miguel? Se for 5-0, no máximo vai ter embargo de declaração que vão ser julgados em uma semana. Embargo de declaração será julgado na próxima sessão. Para que tenha hipótese de discussão para ir com embargo de vigente para o plenário, só se tivesse 2 votos absolutórios. Pena não dá direito a embargos. Penas vão fazer a dosimetria, somar e pegar a pena média. Então, no meu ponto de vista, tecnicamente falando, para quem já advogou dezenas de vezes em casos importantes do Supremo, esse é um caso importante penal que eu acho que eu não advoguei nos últimos tempos, porque eu não aceitei pegar a advocacia de golpista, entendeu? Eu estou fora desse aqui, mas estou acompanhando. Não há nenhuma interferência. Serão julgados rapidamente, tecnicamente, dando o devido processo legal, dando direito à ampla defesa, e pelo que estou acompanhando, serão todos condenados. Cacai, eu até queria fazer um comentário, que você é patureba, né? Então, parte da família da minha mãe é de lá, viu? Dona Fia, era dona da funerária Chagas, já falecida. Mas é para conhecer, né? No meu avô tem até nome de rua lá, o Clarismundo Vidal. Claro, muito legal. Patrocinador legal, mas bolsonarista, infelizmente. Mais ou menos, viu, Cacai? Você está falando isso, eu não gosto, não. Minha mãe dizia que era um povo que comia mortadela e arrotava peru. Não, minha filha, esse povo é muito metido. Mas deixa eu trazer aqui um comentário da Andréa Cristina, agradecer o superchat. Ela questiona, Cacai, e os financiadores, políticos envolvidos e os mercados da fé? De quais apps e igrejas que sairão a convocação? Saíram, eu imagino, né? A convocação da festa da Selma. Ela está dizendo aí de um outro núcleo, né? Que é a sua expectativa sobre o julgamento dessas pessoas que financiaram, organizaram, incitaram, Cacai. Andréia, eu tenho ouvido muito essa indagação, você faz observações que são corretas, e tenho escrito sobre isso, debatido sobre isso. Eu acho que era hora de apresentar, sim, a denúncia, o relatório foi muito bem feito, foram denunciados 30 e tantas pessoas, núcleos importantes, delegado vários generais, coronel, ex-ministro de Estado, ex-presidente da República. Mas eu concordo com você. Está faltando ainda que essa investigação continue, especialmente, do meu ponto de vista, em cima dos financiadores e dos políticos. Durante toda a investigação que a gente acompanhava, a gente ouvia dizer, olha, o núcleo político deve estar perto de 17 a 20 políticos. Não chegou denúncia em relação a ninguém. Também dizia, não, os financiadores certamente terão que ser responsabilizados. Os financiadores grandes, nenhum foi responsabilizado. Eu acho que aí você tem que ter, no meu ponto de vista, estratégia, né? Assim, eu acho que a vida é feita de um jogo de xadrez e não um jogo de damas, sabe, Miguel? Eu penso assim, neste momento, o que é mais importante? Dizer a verdade, elogiar o trabalho da Polícia Federal, que é extremamente técnico, bem feito, 800 e tantas páginas no relatório, eu tive a pachorra de ler todo. Por quê? Porque isso é que vai dar chance, deu chance a ter uma denúncia bem feita, técnica. O doutor Paulo Gonet é um homem muito, eu diria, quase sisudo, ele é sério assim, na forma de agir. A denúncia dele é extremamente bem colocada. Agora, ele fez uma opção, e eu concordo que, eu como advogado, se eu advogo num caso desse, eu ia torcer para vir uma denúncia contra 40.
porque aí você tem uma série de possibilidades do processo atrasar, de ter alguns conflitos que acabam ajudando e tal. Também pode ter os conflitos que atrapalham. Mas o doutor Paulo foi inteligente, ele pegou núcleos. Esse é o núcleo crucial. Presidente da República, ex-ministros, generais, quer dizer, não tem como ser o grupo mais importante. Por isso, felizmente e inteligentemente, o Supremo está julgando primeiro. Porque a hora que esse grupo for condenado a 28 anos, 30 e poucos anos de cadeia, os outros grupos vão começar a sentir que realmente existe o poder judiciário no Brasil. Que foi o poder, e olha que é um poder que eu critico muito, estou doido para voltar a criticar, viu, Miguel? Nesse momento, eu acho que nós temos que... Olha, é um poder patrimonialista, racista, conservador, machista. Já falei isso aqui no programa. Você pega a foto do desembargador de São Paulo, são 300 e tantos homens abastados e brancos. Não tem negro, não tem mulher, é uma coisa inacreditável. Mas está na hora de quê? Está na hora de apoiar o Poder Judiciário, que é o poder que realmente sustentou a democracia no Brasil. E, claro, quando esse processo terminar, nós teremos muito espaço ainda para cobrar, porque essa investigação ela continua. Você quer saber uma coisa, minha experiência criminal? Durante a instrução que deve estar se iniciando nesse momento, essas pessoas já estão sendo os réus já estão sendo intimados. Durante essa instrução, muita coisa pode acontecer. Agora mesmo me foi perguntado pela fala do Demóstenes, que eu não li, que ela é incriminadora ao Bolsonaro. E pode sair outros tipos de incriminação. Então, eu concordo com o André, que faz uma pergunta, onde é que estão os financiadores, onde é que estão os políticos. Mas eu volto toda a minha atenção agora para acompanhar o processo tecnicamente, para que haja condenação, para quem possa mudar essa página. Miguel? Cacá, então eu vou liberar você. Agradeço muito a sua participação e se quiser fazer um comentário final aí, fique à vontade. Não, eu acho só que assim, o país está efervescendo aí, você tem essa questão, por exemplo, pedido de prisão domiciliar para essa senhora Débora. Ela tem filha, a decisão do Supremo, do ministro da relatora, à época, Lewandowski, é uma decisão certíssima. E outra coisa, só para terminar, Miguel, que estão falando, mas o doutor Paulo, aí saiu uma matéria hoje grande no UOL, dizendo que o doutor Paulo Gonet pediu o arquivamento da questão das vacinas, isso vai ter influência no processo do golpe. É zero, não é 0,001, não. Eu acho até que é interessante, porque assim, o discurso de perseguição perdeu força. Quando a análise técnica diz que na questão das vacinas não tinha prova suficiente, indício suficiente para ter uma denúncia, pediu-se o arquivamento, o ministro Alexandre arquivou. É assim que funciona no processo penal democrático. Agora, qual a influência? Eu passei os olhos, eu não tive tempo de ler muita coisa, não, passei os olhos dessa questão. A influência no processo, especificamente, que nós estamos julgando, que já viraram réus, é absolutamente zero. Então, vamos colocar a bola no chão, vamos acompanhar, dando direito à ampla defesa, o devido processo legal, que esse processo poderá ser julgado até agosto. Maravilha. Maravilha. Obrigada, viu, Cacá? Sempre bom. A gente se vê lá na festa do milho. Abraço, grande. Abraço. Bom final de semana. Tchau.